E aí vale a gente conversar com a Tati Mantovani para entender um pouquinho do histórico mais recente, pelo menos, do Ancelotti. Bota a enquete na tela, a producinha consegue para nós? Que a nossa... Ah, não consegue? Tá, então é o seguinte, a nossa pergunta é, o Ancelotti deveria mudar o time contra o Haiti? Sim, deu errado. Não, tem que ser convicto. A gente vai abrir a enquete, daqui a pouco eu dou uma bisoiada aqui no resultado pra vocês, tá? Foi mal, produção. Deixa eu ir lá com a Tati Mantovani pra Tati contar pra gente. Tati, você acompanhou muito de perto, né, esses últimos anos do Ancelotti como técnico e como técnico do Real Madrid, obviamente. E claramente tinham jogadores mais experientes nesse Real Madrid e existe um nível de hierarquia, me parece, em qualquer lugar que se trabalhe, que se vive, existe um nível de hierarquia. Mas em alguns lugares se entende mais quem chega e pede passagem, em outros lugares se entende e se respeita mais hierarquia, mesmo que essa pessoa não esteja desempenhando tudo que pode, que ela vai continuar estando nas melhores coisas. Queria entender que olhar você tem, o que você traz pra gente da sua vivência com o Ancelotti aí, ser um técnico do Real Madrid. Tudo bem, Tati? Bom dia. Tudo bem, Tainá. Bom dia para todo mundo. O Ancelotti é um cara que respeita muito as hierarquias. Que hierarquias? As hierarquias dos lugares onde ele está e as próprias hierarquias, as que ele constrói dentro dos elencos que ele trabalha. Por exemplo, quando ele chega no Real Madrid na temporada 2021-2022, os dois primeiros jogos do Ancelotti são com Hazard na ponta esquerda e Gareth Bale na ponta direita, porque eram os dois jogadores que estavam para jogar nestas posições. Quando ele nota que o Vinícius Júnior começa a ganhar o espaço ali na esquerda e que o Hazard não entrega para ele o que ele está pedindo, quando ele vê que cada vez que ele coloca o Rodrigo no lado direito, o time funciona melhor que com o Gareth Bale, automaticamente, depois de 2 jogos, o Vinícius assume a titularidade na ponta esquerda e ele vai fazendo um rodízio no lado direito entre Valverde e Rodrigo, que é o que a gente acaba vendo depois no decorrer daquela temporada que termina com o Real Madrid conquistando o título do Campeonato Espanhol e o título da Liga dos Campeões. Outro exemplo que o Ancelotti viveu dentro do elenco do Real Madrid. Para o Ancelotti, o Casemiro era o volante titular absoluto e o Casemiro fez grandes partidas com o Real Madrid. Inclusive, o último jogo do Casemiro no time titular do Real Madrid é a Supercopa da Europa, em 2022, no qual o Casemiro é eleito o melhor jogador em campo. O Real Madrid contrata o Aurélien Tchouaméni para vir a ser o futuro primeiro volante do time. Mas, na cabeça do Ancelotti, aquela vaga era do Casemiro e o Casemiro estava entregando. Nunca que o Tchouaméni conseguiu tirar a vaga do Casemiro. O Tchouaméni só passou a ser titular quando o Casemiro saiu do time. Então a gente tem 2 exemplos de questão de hierarquia dentro dos elencos do Ancelotti que ele respeita demais. Agora, é um exemplo de um jovem que conseguiu pular algumas etapas para conseguir ganhar a titularidade, e outro é de um jogador extremamente consolidado e que nunca deixou o cara que chegou assumir o seu lugar porque sempre entregou. Uhum. Eu vi muito debate nos últimos dias em relação à questão do Endrick. E pro Ancelotti, todo jogador jovem que chegava no elenco, ele tinha que cumprir um tempo. Ele falou até uma época, nem falando sobre o Endrick, mas falando sobre o porque o Arda Güler chega antes que o Endrick. E o Ancelotti dizia nas entrevistas coletivas, ele tem que chupar banquillo, que é ficar bastante tempo no banco, porque tem uma galera na frente dele. Tanto é que o Arda Güler começa a jogar mais como titular quando o Xabi Alonso chega no Real Madrid. O Endrick é um pouco a mesma coisa. Quando o Endrick chega no Real Madrid, o Real Madrid tinha acabado de contratar o Mbappé. Então, claramente, o Endrick era o reserva do Mbappé. E o Ancelotti via o Endrick como um centroavante, o reserva do Mbappé. Naquilo ali foi muito difícil o Endrick conseguir jogar. Ele foi jogar na Copa do Rei quando o Mbappé descansava. Então, o Ancelotti, pelo menos na etapa de Real Madrid, que foi a última dele, ele deu muita importância para a hierarquia e foi muito difícil para qualquer jovem que jogou com o Ancelotti saltar essa hierarquia, ou do clube ou que ele tinha estabelecido dentro do elenco dele. Então, para a gente entender um pouquinho como funciona. Agora, Tainá, é claro que o desafio do Ancelotti em seleção, em Copa do Mundo, é outro. Uhum. Vamos ver o quanto tempo o Ancelotti vai precisar para dar espaço a quem está pedindo dentro de uma competição que é de tiro curto, que não é uma temporada inteira com um clube, que é
3 jogos, talvez um quarto, talvez um quinto, talvez um sexto. Vamos ver o quanto tempo ele vai demorar, porque é um cenário totalmente novo para o Ancelotti. Ele nunca viveu isso. E é totalmente novo para a gente tentar entender como é que ele funciona dentro desse contexto, que não é o contexto de uma temporada completa em clube. Perfeito, Tati. Perfeito esse ponto que você traz. Obrigada, viu, Tati? Importante demais, né? A gente ter a Tati trazendo aqui uma vivência muito grande com o Ancelotti no Real Madrid. Acho que ela consegue trazer toda essa experiência e trouxe exemplos diferentes, né? Em algum momento teve um jovem que passou à frente, mas porque o cara que estava na hierarquia acima não estava respondendo. Quando o da hierarquia acima estava respondendo, aí o jovem não teve tanta chance assim. A Tati citou ali um trecho de uma entrevista do Ancelotti. A gente tem esse trecho. Bota aí, produção, pra gente ouvir, depois a gente vai debater sobre isso aqui. Sí, yo lo tengo en cuenta. Depende, como he dicho, depende de muchas cosas, la tanda del penalti, más allá de la competencia no le falta nada para jugar. Es solo un problema de competencia que tenemos enfrente, jugadores que son de una calidad extrema. Creo que la historia de este club dice que muchos jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo mucho tiempo. Vinicius, un par de años, Rodrigo, un par de años, Valverde, Camavinga. Es bastante costumbre, si tú quieres estar en el Real Madrid, chupar un poco de banquillo. Tá aí o trecho, então, da entrevista do Ancelotti, ainda como técnico do Real Madrid, mas citando vários jovens ali que tiveram que pegar um chazinho de banco para depois conseguir ganhar mais espaço e vários deles ali a titularidade no Real Madrid. O VS, acho que a Tati trouxe duas situações ali. Uma de um Hazard que, pelo quanto o Real Madrid gastou e investiu nele, existia... Porque existem vários tipos de hierarquia, né? Tem a hierarquia que você constrói, tem a hierarquia que você chega, tem a hierarquia do dinheiro, de quanto pagaram por você. E eu acho que o Hazard teve em algum momento a hierarquia de quanto pagaram por ele para chegar no Real Madrid. Existia essa hierarquia. Mas o Hazard não respondeu. E aí, quando o Vinícius entrou, respondeu, rapidamente o Ancelotti deu esse lugar ao Vinícius. Mas, por outro lado, Tati lembrou o exemplo do Tchouaméni, por exemplo, Casemiro estava dando resposta, aí não. Aí o jovem vai ter que dar uma segurada. Isso é o natural? Que as hierarquias precisam... Como funcionam as hierarquias? Então, pelo que eu me lembro, até pedi ajuda pro Beckler, se a Tati ainda estiver aí, ela pode voltar. Eu acho que não vale muito o Vinícius pro Ancelotti, porque quando o Ancelotti volta, o Vinícius já estava consolidado. O Vinícius, ele fica lá com a hierarquia, o problema de hierarquia, com o Zidane, ou eu estou enganado, mais ou menos. Marcelo? Ele jogava com alguma regularidade, mas jogava mal, né? Tudo bem, ele jogava mal. Sim, mas ele jogava, ele não era igual o Henry que não joga. O Zidane coloca o Vinícius numa semifinal de Champions contra para virar auxiliar de lateral. Direito. Exatamente. E na Champions 21-22, que o Real Madrid vence, tem aquela frase vazada do Benzema no vestiário com o Mendy, não toca para ele porque ele tá atrapalhando. Sim. Aquilo ali já era com o Ancelotti. Depois daquilo ali o Vinícius dá a volta por cima, melhora, faz gol na final e tal, mas ele teve que cavar naquele ano ainda o espaço e a hierarquia dele. Tudo bem, mas é que o Hazard já estava fora da equação. O Hazard já era considerado um comedor de fast food nessa época lá. Sempre foi. O Hazard não tinha minutos nessa época. O Hazard não... o Hazard, então esse é um ponto. Mas, enfim, eu concordo com tudo que a Tati falou. E quando ela termina falando em equalizar que uma temporada de 50 jogos é bem diferente de uma Copa do Mundo de possíveis 8, e aí me chama a incoerência. Por quê? Porque o Endrick, ele não ficou fora do jogo para o Matheus Cunha jogar. Ele ficou fora do jogo para o Igor Thiago jogar. E o Igor Thiago está neste trabalho o mesmo tempo que o Endrick. Perfeito. Então, assim, né, o Igor Thiago, se o titular fosse o Matheus Cunha, e eu falei aqui, eu falei ontem no De Placa e falei ainda há pouco na live do André Henning. O maior driblador de Brasil e Marrocos não foi o Brahim Dias, não foi o Vinícius, não foi ninguém, não foi o Luiz Henrique. O maior driblador do Brasil e Marrocos foi o Ancelotti, que deu um nó na gente, né, na escalação. Nós ficamos com um cara de otário, todos nós, na escalação, que o Ancelotti enganou todos nós. Então, assim,
Tanto é que eu dizia, eu acho muito improvável não começar com o Matheus Cunha. Se começasse com o Matheus Cunha, beleza. É que ele está invertendo a hierarquia para colocar o Igor Thiago. Então, assim, a hierarquia existe, o Ancelotti é um cara de hierarquia, acho que ele vai ter que flexibilizar a hierarquia dele, senão a história do Brasil nessa Copa vai ser curta, mas a questão da hierarquia não casa com o Igor Thiago começando jogando e ainda jogando 15 do segundo tempo, porque nesse trabalho o Igor Thiago tem o mesmo tem mais ou menos a mesma hierarquia ou deveria ter a mesma hierarquia que o Endrick. Eu acho que isso só vai valer para alguns casos, tá? Ô, Beckler, deixa eu só mostrar, contextualizar essa arte que a gente está na tela aqui, que são os jogadores que mais estiveram em campo com o Ancelotti. E aí o Casemiro é esse cara, né? E é um dos principais jogadores. Eu até achei que ia ser o capitão, mas no fim das contas é o Marquinhos. Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, aí o Marquinhos e o Matheus Cunha. São os caras com mais minutos com o Ancelotti. O que vai muito ao encontro do que estava dizendo o Vess, né? No sentido do Matheus Cunha, assim, pela hierarquia, eu digo pela hierarquia construída na seleção, com o Ancelotti, minutos jogados, para mim era meio lógico que o Matheus Cunha seria titular. E aí aqui no chat, o Guaraciba mandou: como jornalista passa pano pra coisa errada, hein? Hierarquia é paneleiro! Fala aí, Beckler. É uma outra forma de ver a vida, por assim dizer. Bom, mas é isso, dentro disso... Ô, Beckler, eu tenho aqui todas as convocações, desculpa te interromper. O Igor Thiago... O interrompimento tem prioridade aqui no programa, né? O Igor Thiago, ele foi chamado na última janela do Ancelotti e pra Copa. Isso. Uhum. Só. O Endrick, cara, tem o Endrick na soma... Não. Então, mas o Endrick na soma de convocações, ele tem aquela do Diniz, ele tem 5 do Dorival e as 2 últimas. E a última janela, mais a Copa do Mundo, né? Eu tava me referindo a só a era Ancelotti. Sim. Mas em termos de hierarquia de seleção, porque a hierarquia já existe lá, né? Se a gente for... o que a Tainá disse, tem várias hierarquias, né? Tem a hierarquia do meu período na seleção, tem a hierarquia da história da seleção, tem, né? E ele nessa, o Endrick, ele tá bem à frente. Então, eu acho que... Eu não acho que o Endrick não está jogando por hierarquia. Eu não acho que é porque o Ancelotti tem na cabeça dele uma fila e que o Endrick tá lá no final porque na cabeça do Ancelotti é assim, ele vai ter que chupar banco no... Mas não só o ponto do Endrick, Beckler. Não só o ponto do Endrick. Acho que aqui a gente deveria até ampliar o debate no sentido de... por exemplo, a história do Casemiro é gigantesca, tá? A história do Casemiro é enorme, a carreira do Casemiro é enorme. O Casemiro foi muito importante já na seleção brasileira e acho que neste ciclo, quando voltou, também se fez muito importante. Mas é no sentido de... Se o Casemiro fizer mais um jogo, por exemplo, no mesmo nível que ele fez... o anterior. Ou, se qualquer outro jogador tivesse feito um jogo no nível que o Casemiro fez na estreia, deveria ser substituído ou não. Existe essa hierarquia e é necessário você, até para daqui a pouco não fazer todo mundo na seleção ficar receoso de que eu não posso ter 45 minutos ruins, que eu perdi minha vaga no time. O que ele tem que fazer, entende? Tipo, o Casemiro ter um jogo ruim tem o mesmo tamanho, a mesma relevância, sei lá, do que se o Douglas Santos tivesse feito um jogo ruim. Ibanez. Ibanez, exato, perfeito seu exemplo. É nesse sentido, eu acho que pro próximo jogo... acho que pro próximo jogo o Ibanez sair do time e o Casemiro não. Pois é. Porque o Casemiro é o cara de confiança dele, esse daqui eu conheço pra caramba, esse daqui eu sei que jogou mal por conta disso e disso, se eu melhorar essas coisas ele vai jogar bem. Acho que na cabeça do Ancelotti tá isso daí. E eu acho que não tá o Endrick nessa conta, porque senão a gente vai achar 1000 incoerências pra gente ficar defendendo a hierarquia. Porque o Matheus Cunha tinha que ser mais hierárquico que o Igor Thiago, que o Igor Thiago chegou igual ao Endrick, então ele também deveria estar no final da fila, que deveria ter antes ali um Luiz Henrique e um Rafinha por dentro, que ele treinou o time de outra forma durante boa parte dos amistosos desde o ano passado, desde outubro do ano passado. Os amistosos deles estão jogando no 4-2-4 sem um centroavante fixo lá na frente, então... Se a gente quiser só defender a hierarquia e argumentar só pela hierarquia, a gente vai cair nas contradições que o próprio Ancelotti talvez caia se ele for olhar só isso. Então, Casemiro é o cara de confiança. O Casemiro é o meu 5 desde... Quando que ele volta para o Real Madrid? 2020, né? O Ancelotti.
Desde 2020, esse cara é meu cara de confiança. Então, Casemiro vai jogar. E se não jogar bem, ele vai jogar de novo. E depois vai jogar de novo porque eu não vou desistir dele. Mas eu acho que outras é opção do técnico. Goste a gente ou não, e acho que todo mundo concorda que não. Que Igor Thiago não é melhor jogador do que o Endrick, não tem que jogar antes do Endrick. Mas eu acho que ele não gosta o suficiente, André, para colocar para jogar. Sim, sim. Mas eu vou levar em conta entrevistas recentes do Ancelotti. Ele deu indicações de que ele mudaria o time se preciso fosse. Teve uma entrevista, que acho que foi depois ou do Panamá ou do Egito, que ele praticamente fala, gente, o time que vai começar a Copa não é o time que vai terminar, não é o time que vai jogar o segundo jogo, não é o time que vai jogar o terceiro. Ele fala isso assim com todas as letras. Então, eu entendo que o trabalho dele no clube seja diferente, que tenha hierarquia, o cara que tá aqui há mais tempo e tal. Pelo que ele falou, ele entende que na Copa do Mundo seja diferente. E eu espero que ele leve isso em conta. Porque na Copa, o jogador, Tainá, eu vi você falando dos 45 minutos, a gente sabe que gera uma insegurança pro jogador e tal. Se ele jogar 45 minutos mal, que ele vai... Mas na Copa deveria ser assim. Na Copa... O Ibanez jogou 45 minutos mal, ele não sei se vai voltar pro time. Porque é Copa do Mundo. Não dá pra você ficar... Deve ser assim pra todos. Então, tudo bem. Mas eu não sei se deveria ser assim pra todos. Acho que mas tem caras que são diferentes, você tem que insistir mais neles, não? Tem cara que você... Eu concordo. Tem cara que você vai aguentar 2 tempos, que você vai aguentar 1 jogo e meio. Mas assim, tem que ter limite. Tem que ter um limite. Ele não dá pra morrer abraçado. Foi o Beckler que falou, né? Que o prazo do Rafinha... Foi você, Beckler? Ó, o próximo jogo pra mim é o prazo do Rafinha. Senão tem que... Não foi você. Alguém... Não. Alguém que enfim, na live também eu converso bastante. Então, assim, falo, cara, o prazo é o próximo jogo. Se for mal, então, assim, ok, tem cara que é 45 minutos, tem cara que é 1 jogo, tem cara que é 1 jogo e meio, 2 jogos. Mas, gente, na Copa não dá pra ficar esperando muito. Não dá pra ser essa hierarquia, porque você tem no banco de reservas caras que foram convocados e que estão prontos e que estão pedindo passagem. O fato de você ter a hierarquia, de você ter que tomar chá de banco de reservas no Real Madrid, é uma coisa, ok. Mas se tem um cara diferente, não vai ter chá de banco. Não tem que ter chá de banco. Se chega um fenômeno, se tá pedindo passagem, e ainda mais numa Copa do Mundo. A Copa do Mundo, cara, pra mim, o limite tem que ser bem mais curto. Fala, Vez. Não, assim, quando eu falei aí do Igor Thiago com o Endrick, eu estava só me referindo à era Ancelotti. Sim, sim. Se a gente pegar a hierarquia no tempo total de seleção, é ainda mais incoerente, sabe por quê? Porque o Ancelotti usou muito, e aqui eu vou dar exemplos, tá? Vou dar nome aos bois. Usou muito a hierarquia do núcleo que ficou da seleção. O Ancelotti, ele trouxe alguns auxiliares, mas ele usou o núcleo que já estava de outros. E esse núcleo influenciou fortemente essa lista final. Você quer um exemplo? O Everton. O Ancelotti não trabalhou com o Everton. Ele convocou o Everton porque quem estava trabalhando antes falou, olha, é um cara ponta firme e tudo mais, é um goleiro que vai te entregar se precisar, parará. Isso pro lado positivo. Você quer pro lado negativo? O Murilo, zagueiro, ex-Corinthians do Nottingham Forest, ele não tem chance na seleção brasileira porque ele é muito mal visto pelo núcleo anterior da seleção brasileira, mas pessimamente visto. Então, é só você reparar que o Murilo não estava nem na lista de 55. Alguém reparou isso? Então, assim, o Ancelotti, ele usou da hierarquia que existia na seleção para definir algumas coisas, como nem a presença do Murilo entre os 55 e a vinda do Everton aqui sem nunca ter sido chamado. Agora, para o Endrick, isso não valeu. O Igor Thiago atropelou o Endrick. Então, assim, como o Ibanez atropelou o Danilo também. O Danilo foi o primeiro convocado. O Danilo foi convocado 2 meses antes da lista final. E aqui entrou o Danilo, entrou o Ibanez de titular. Então, assim, eu acho que essa questão da hierarquia, ela tem algumas incoerências que talvez façam parte do trabalho de um treinador
e aqui eu não estou querendo vilanizar o Ancelotti, porque é fato que o Ancelotti teve um ano para trabalhar, mas que tem algumas incoerências nisso, tem. E só para fechar, eu acho que se cogitar barrar o Rafinha, eu acho uma grande loucura. E olha que no sábado eu fiz algumas críticas, fiz algumas críticas ao Rafinha, acho que a postura do Rafinha no sábado foi de quem não apareceu para resolver o jogo, mas cogitar barrar o Rafinha eu acho uma grande loucura. 36 mil pessoas assistindo aqui junto com a gente, passamos de 5 mil likes, mas vamos para 10. Ajuda nós aí, vocês estão assistindo esse programinha maroto. Se a gente chegar a 15 mil likes hoje, amanhã a live do André começa mais cedo, hein? Eu gosto quando promete pelos outros. Com a sua participação ao vivo para abrir a live. Eu participo deixando meu like, mandando mensagem no chat todo dia, no café da manhã, André. Cara, tinha uma mensagem aqui que falava sobre hierarquia, é que eu perdi, né, porque vai vindo um monte de mensagem, e eu quero mais que venha, tá, que eu quero vocês participando. Mas é porque era uma mensagem que falava, como hierarquia, se ele começou com o Igor Thiago, não faz sentido a gente estar pensando em hierarquia neste caso. De fato, eu me questionando aqui, porque eu acho que tem umas me parece que tem umas hierarquias que são respeitadas e outras nem tanto, porque o Igor Thiago realmente foi titular por quê? Ninguém vai conseguir explicar isso pra nós. E ele atropela o Matheus, né? Assim, ele passa à frente do Hendrick, que é o que a gente quer ver, mas o Matheus Cunha é quem mais jogou, quem mais testou, quem mais esteve por ali. E ele talvez tenha se convencido no final, não, eu quero um 9 sim ou sim, vai jogar o 9 que eu tenho. Aí eu acho que ele escolhe mal o 9. Eu entendo bastante esse negócio de insistir mais com um ou menos com o outro por questão de, né? E vocês estavam falando especificamente do Rafinha e agora incluindo o Casemiro na história. Mas eu acho que tem um limite, cara. Tem um limite. Pra mim, eu acho, discordando do VS, eu acho bem plausível se questionar a titularidade do Rafinha. Se não jogar bem, vai sair. E não insistir até o final. Só porque é o Rafinha, que a gente sabe que pode jogar mais. Do mesmo jeito que a gente pega um momento, pega um mês de Copa, o cara voando, pedindo passagem, pode pegar um mês de Copa que o cara tá mal. E não é só porque o Rafinha que não pode mexer. Claro, mas é que eu acho que fazer isso no segundo jogo, com um jogador que é estrela mundial, eu tô falando especificamente para o segundo jogo. Nós estamos discordando do prazo. É isso. Você acha que tem que ter um prazo maior? Eu acho que tem que ter um prazo menor. O Raí em 94, o Raí no ciclo do Parreira, o Raí, não é que ele era um cara importante. O time foi montado em função do Raí. O Parreira viu que não ia girar, ele falou, Raí, beleza, vou ter que te tirar. Tirou, botou o Mazinho, o Brasil foi campeão do mundo. Então, acho que o Raí começa a Copa de capitão, inclusive, não é? É capitão, exatamente. Em 58, o Brasil foi trazer Pelé e Garrincha do banco. Nós estamos falando de Pelé e Garrincha do banco no terceiro jogo. Jogou contra a Áustria, jogou mal, ganhou, empatou em 0-0 com a Inglaterra, salvo um engano, e foi trazer Pelé e Garrincha para o jogo contra a União Soviética. Então, assim, há tempos e tempos, né? O que eu estou dizendo é, você, depois do jogo ruim do Rafinha, você já pedia o Rafinha sair do time, eu considero uma loucura. Que a gente possa eventualmente avaliar o Rafinha no restante da Copa, eu acho que tem que ser também, porque ninguém pode ter cadeira cativa se não estiver rendendo. Mas eu acho que já para o segundo jogo, eu acho uma maluquice.